Shalom Adonai, você já deve ter guardado essa palavra no seu coração, que significa paz do Senhor. Adonai, Senhor, e Shalom, paz. Mas para alcançar essa paz, nós precisamos seguir alguns requisitos básicos, sim, dentre os quais é conhecer a Jesus Cristo, que é o autor e consumador desta paz. Bom, estamos aqui entrando no ar para mais um encontro das nossas 17 horas, sempre com uma proposta inclusiva de trazer a cada um dos irmãos que estão nos acompanhando aí um bate-papo agradável com personagens que vão nos ajudar a ilustrar não só a ideia de ser uma dose de esperança, mas também interagindo com cada um dos irmãos que aqui estão. Já de antemão agradeço a sua presença, agradeço a sua compreensão de estar conosco. Já estamos chegando com a nossa irmã Tainá, que já está aqui, ó, pronta. Temos aqui a presença da nossa outra psicóloga que esteve conosco aqui, a Vanice. O seu pai também já está nos assistindo, o irmão Douglas também. Olá. Shalom Adonai. Olá. Tudo bem, Tainá? Tudo bem. Até rimou, né? Até rimou. Olá, tudo bem, Tainá? É verdade. Tainá, é um imenso prazer estar lhe conhecendo e poder estabelecer com você contato. Espero que seja um vínculo agradável e que possa nos dar a condição de ampliar essa corrente. Eu acredito que Deus tem nos dado condições de fazer essa conexão para abençoar vidas e, em cada área, nos trazer sempre uma proposta de edificação. E hoje, acredito que será mais um acréscimo desta live com a sua participação. Mas para começarmos bem, eu gostaria que você nos desse o prazer de iniciar fazendo a oração ao Papai do Céu, como a nossa irmã Vanice sugeriu, o nosso Papaizinho do Céu, não é mesmo? Então, fique à vontade, apresente a Deus a nossa vida, o nosso bate-papo, e que o Santo Espírito de Deus possa nos inspirar. Tá bom. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo, pela oportunidade de poder compartilhar com os meus irmãos. Eu oro para que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito Santo, que o Senhor possa falar aqui aquilo que está no teu coração, e que seja um tempo proveitoso e útil para todos os irmãos que estiverem assistindo. Deus, que o Senhor possa trazer aqui as pessoas que o Senhor separou para ouvir essa palavra. E que seja uma conversa simples, objetiva, mas que possa tocar os nossos corações. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Você está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Está me ouvindo? Estou. Assim, quando você afasta muito, some. Dá uma cortada. Mas isso, mantendo uma aproximação, está ok. Isso, beleza. Ficou melhor aqui? Agora melhor, sim. Para começar bem, hoje nós tivemos uma notícia muito boa por meio do testemunho do pastor Gustavo Costa, que em uma de suas lives, uma garota, uma jovem, ela entrou na live de domingo e ela foi tocada pela live, ela estava pensando em tentar contra a própria vida, tirar a própria vida, e Deus trabalhou no coração dela. Hoje ele postou lá o testemunho, que tem acompanhado ela voltou o desejo dela de retornar aos caminhos do Senhor, ela estava afastada, de ler a Bíblia, de se dedicar, enfim, nós já estamos colhendo frutos e milagres que Deus tem agido. E essa é a nossa proposta. A live com a Vanice, ela foi uma live realmente que, além de trazer informações importantes, ela também fez essa conexão sobre a importância da psicologia
e das áreas da psicologia como ferramenta para ajudar, desde o gabinete pastoral, no aconselhamento, tanto quanto até na forma relacional entre o pastor e os membros, e para enfrentar uma situação como essa, né, que estamos vivendo, que é uma situação inédita. E, diante dessa realidade, nós bem sabemos que a psicologia, ela é sim, apesar dela, como a Vanice ilustrou, são psicologias, né? São várias áreas que ela atua, e nós vamos aqui abordar alguma dessas áreas. Minha esposa... Boa tarde, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Prazer em conhecê-la. Nós vamos abordar algumas delas e vamos tentar fazer um paralelo aqui, mas sempre tentando pontuar a importância da psicologia, não como única e exclusiva ferramenta, mas como mais uma das ferramentas capaz de nos auxiliar num momento como esse. Não é verdade, Tainá? Fique à vontade, faça a sua introdução. Não sei se eu te ajudei, ou se eu te compliquei, mas sinta-se à vontade, que hoje a gente vai ter um papo bastante descontraído. Bom, eu acho que eu vou começar me apresentando, né? Acho que a maioria das pessoas que estão na live me conhecem. Meus amigos estão aí, mas pode ser, né? Vai ficar gravado, depois pode ser que chegue mais pessoas, mas eu sou Tainá, eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, já tem alguns anos, e eu sirvo também como missionária de uma organização que trabalha com universitários. E durante a minha graduação, né, eu vou começar fazendo essa introdução, porque eu acho que é importante. Eu tenho alguns amigos da faculdade aqui também. Aleluia! Assistindo. Então, acho que pode ser legal falar sobre isso, né? Mas durante a minha graduação, uma das coisas que aconteceu comigo, por eu ser cristã, foi que eu tive uma crise de fé. Porque a psicologia, ela diverge em muitas coisas do pensamento que a gente tem como cristãos, né? E foi durante essa crise de fé que eu fiz uma oração e eu pedi a Deus que pudesse me mostrar um lugar onde eu poderia viver o meu relacionamento com Cristo na universidade. E foi onde eu conheci o movimento que eu faço parte hoje. E aí, por meio do discipulado, do ensino da palavra, eu adquiri uma cosmovisão bíblica. E isso me ajudou a olhar para a psicologia de uma maneira diferente, por incrível que pareça. E aí eu queria conversar um pouco hoje, né? Pensando sobre isso, eu queria conversar um pouco hoje sobre qual o papel do cristão dentro da psicologia, né? Qual seria o papel do cristão como psicólogo? E uma das coisas que é importante a gente pensar, como o tema é psicologia e teologia, eu pensei em trazer isso, e missão, né? Eu pensei em falar um pouco sobre isso. E eu queria começar com a gente pensando que o pressuposto básico do cristianismo é o senhorio de Cristo sobre o todo da vida do cristão. Amém. Certo? Então, perfeito. Aqui o cristão é chamado dentro da psicologia, né? Para trabalhar pela expressão do senhorio de Cristo dentro da psicologia. Então, como ele pode fazer isso? Quando ele busca o conhecimento e a prática psicológica diante da face de Deus. Uma das coisas que era uma dificuldade minha, quando eu era estudante, era essa separação que eu percebia, né? Deu uma travada. Voltou? Deu uma travadinha, mas voltou. Voltou agora? Voltou. Tá funcionando aí? Isso. É que a minha internet não está muito boa. Eu esqueci até, eu orei antes, mas voltou. tenho orado por isso agora também. Perdemos o finalzinho. Se você quiser repetir.
Então, uma das coisas que eu fiquei pensando, né, voltando ao que eu tinha falado, então, como que o cristão trabalha pela expressão do senhorio de Cristo na psicologia? Quando ele busca o conhecimento e a prática psicológica diante da face de Deus. Então, quando eu era estudante, eu tinha uma dificuldade de entender esse viver diante da face de Deus como um todo. Eu pensava na vida como se fosse uma dicotomia, assim, né? Secular e profano. Então, existe aquilo que é sagrado e existe aquilo que não é. Então, o trabalho não é sagrado. A psicologia não é tão sagrada assim. O que é sagrado é a teologia, é a igreja, etc., né? Mas, na verdade, essa é uma visão do catolicismo. Que é o catolicismo que faz essa separação, né? Nós, como cristãos protestantes, a gente entende que toda a nossa vida é uma vida diante de Deus. Tudo aquilo que a gente faz é diante da face de Deus. Tem um versículo que eu separei aqui, que é 1 Coríntios 10, que fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que vocês façam, fazei tudo para a glória de Deus. Eu separei outro também. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. João 15:5 diz: porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, pensando nisso, né, essa separação, ela some. E aí a gente pode começar a olhar para a psicologia de um jeito diferente. A gente precisa estar consciente de que toda a verdade sobre a natureza humana é uma expressão da mente de Deus. Amém. Então, quando a gente se depara com o conhecimento psicológico, a gente precisa entender que há verdades ali. Porém, essas verdades, elas são limitadas, né? A nossa apreensão dessa verdade, ela é limitada. Por quê? Por conta do pecado e da nossa finitude. Então, o conhecimento da psicologia, ele não é um conhecimento pleno, né, da totalidade da verdade de Deus. Mas há muita verdade ali. E há muita coisa que pode ser útil. Então, por isso, a gente também não deve excluir, por causa dessa nossa limitação, por conta do pecado, né, e da nossa própria finitude, a gente não deve excluir também as escrituras desse processo. Mas a gente precisa considerar que as escrituras, elas são necessárias quando a gente vai falar sobre a natureza humana, né? Elas são necessárias para interpretar apropriadamente. Então, tudo que a gente faz, inclusive a psicologia, deve ser feito no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Só que acontece algo dentro da psicologia que assim, nós somos incentivados dentro do estudo da psicologia, através do próprio CRP, né? Hoje diz isso, o Regional de Psicologia. Ele diz que a gente não deve, a gente tem que excluir qualquer uso da religião dentro da psicologia. É isso que nos aconselha. E isso é uma influência do naturalismo e do neopositivismo. Então, quando a gente pensa em psicologia hoje, a gente vai pensar em correntes, né, filosóficas, correntes de pensamento que vêm como resposta à maneira que o judaico-cristão vê o mundo. Então, quando eles começam a criar essas teorias e investigar, eles já estão vindo como uma resposta à maneira como nós vemos o mundo. Então, eles desconsideram, até certo ponto, consideram Deus desconsideram Deus desse processo. Só que é uma coisa, algo que a gente
pensa e que alguns psicólogos já perceberam também, já falaram, psicólogos que nem são cristãos nem nada, é que é impossível que um psicólogo tenha neutralidade completa no processo terapêutico e que se abstenha completamente de colocar qualquer tipo de valor ético ou moral dele mesmo naquele processo, que ele se mantenha completamente neutro. Isso não é verdade. A gente pode observar isso até mesmo, por exemplo, com relação a pessoas como alguns psicólogos que seguem uma linha de pensamento mais voltada para o niilismo, né, que é a filosofia de Nietzsche, que fala que tudo é caos e que não existe uma ordem. Então, essa pessoa ela vai se orientar nesse sentido. Tudo é caos e não existe uma ordem. E ela vai conduzir o processo nessa direção. Então, para nós, como os cristãos, será que essa é uma postura que a gente deveria adotar no consultório? Porque se a gente pensa sobre considerar a Deus e as Escrituras no nosso processo terapêutico, a gente vai ter que entender que esse é um tipo de teoria que a gente não precisa adotar. E não, essa é uma verdade que Deus não concorda com ela. Porque, por exemplo, como a gente avalia que a verdade que a gente está encontrando ali dentro da psicologia é uma verdade que a gente pode usar? É uma verdade de Deus. Se a gente olha para as Escrituras e Deus concorda com aquela verdade. Então, Deus concorda com muitas coisas que os humanos descobriram, né? Mas muitas delas, muitas das coisas que aparecem realmente confrontam aquilo que a gente crê. Como, por exemplo, isso. Tudo é caos, não existe propósito. Então, crie o propósito que você quiser. A gente sabe, como cristão, que isso não é uma verdade. Então, a gente não pode conduzir um processo terapêutico em cima disso, baseado nisso. Desse tipo de teoria. Por quê? Porque nós sabemos que Deus criou todas as coisas. E que Ele criou tudo com uma ordem e um propósito. Quando a gente vê em Gênesis, a gente vê que Ele criou os céus, a terra, o sol, e tudo com um propósito específico e muito bem estabelecido. Ele deu uma direção para todas as coisas. E quando a gente diz que todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus, então todas as coisas elas têm um propósito. A gente não pode incluir isso e trabalhar em cima de uma filosofia que desconsidera completamente isso, né? Oi, Carol! Cumprimentando as pessoas aí que estão aparecendo. Isso. E elas estão participando bem mesmo aqui. A Vanice falou que é importante a gente saber escolher que teorias usar em cada situação. Você fez uma entrada realmente tanto na parte filosófica, que nos faz entender realmente os pressupostos abordados, e assim, nos faz mediar essa argumentação, porque eu até comentei com a Vanise, eu tenho também uma filha formada em psicologia, e eu andei acompanhando a dificuldade que a psicóloga Maria Lobo enfrentou, justamente, Marisa, né? Com o Conselho de Psicologia, que tentou até caçar o registro dela, justamente em função dela ter uma tese de que, acho que em torno de mais de 60% das situações de depressão, elas são curadas na igreja, e justamente em contato, em convívio com a teologia, que é essa relação entre Deus e o homem. Mas mesmo assim, apesar dessas evidências, ainda há essa questão que precisa ser muito bem mediada, a fim de que vocês possam encontrar uma forma de contribuir e, ao mesmo tempo, não negar a sua fé. Quando você trouxe a questão da importância da teologia, da psicologia como ponto de partida, aí me faz lembrar de Augusto Cury, que foi um revolucionário na área,
E tem também a questão daquela linguagem do diálogo que Jesus traçou com Pedro, quando ele usou o solilóquio, né, que é aquele diálogo, a pessoa falando consigo mesma. Ele fazendo Pedro refletir, Pedro pensar a respeito do tu me amas, fazer ele refletir. E não existe, assim, professor que nos inspire, que nos influencie mais do que nós mesmos. Eu acho que nós conversamos com nós mesmos o tempo todo a respeito de coisas que faz parte da nossa identidade. E aí, diante dessa realidade, você também entrou na questão do sagrado e do profano. Esses dias nós tivemos uma aula justamente falando sobre isso, que a linguagem que Cristo usava por meio das parábolas era considerada em sua época, na cultura local, como uma linguagem profana. Profana no sentido de que era uma linguagem próxima da realidade daquele povo. Isso quer dizer que não era uma linguagem considerada sagrada pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei. E realmente isso evoluiu para uma questão conceitual da própria igreja, que trouxe essa ideia aí de profano e sagrado, e que aí introduziu as indulgências, introduziu as relíquias, introduziu a questão dogmática, e isso trouxe uma separação realmente e colocou durante muito tempo a população à margem daquilo que realmente é o conhecimento capaz de incluir-nos no plano de Deus. Aí você traz para uma realidade nossa, aonde realmente a imagem trazida por Nietzsche, pragmática, do Deus morto, não reflete realmente essa realidade de redescobrimento do verdadeiro significado de Deus para a humanidade, e uma proposta, né, que no meio a tantas ideias soltas, por que não trabalhar e encontrar o caminho de ideias que possam ser equilibradas e que possam apontar tanto a importância da psicologia como ferramenta, haja vista o que você está relatando aí. Eu vejo que você está discorrendo não só em cima de uma base teórica, mas em cima de uma experiência que você vivenciou, e à medida que você vai falando, eu venho sentindo aqui do lado, eu venho absorvendo aqui teoria adquirida na faculdade, experiência na sua caminhada lá, no meio dos seus conflitos, e tudo aquilo que você está vivendo também de experiência com Deus, tanto no campo da psicologia quanto da teologia. Então, para a entrada foi ótimo. Nossos irmãos aí estão falando realmente que está muito boa a introdução, a sua evolução. E fique à vontade, Tainá. Fique à vontade para continuar, porque eu creio que você deu um corte aí. Eu não vou nem te arrebatar desse ponto de consenso aí com alguma pergunta. Se tiver lá na frente, a gente faz. Mas deixa você seguir o seu raciocínio, que está ótimo, está sendo bastante edificante. Eu vou tentar, assim, sair dessa parte meio teórica, né, para não ficar também muito chato, trazer mais para uma parte mais prática, assim, né? Mas ainda com esse pensamento, acho que a gente pode ilustrar também com aquele outro versículo que fala: destruindo o argumento de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, usando esse versículo, algumas pessoas, alguns pastores já me confrontaram para falar que a psicologia não era boa, que a gente deveria jogar a psicologia no lixo, porque olha só, a gente tem que confrontar esse pensamento, ele não vem de Deus. Só que não é isso que esse versículo fala. Esse versículo está dizendo que a gente precisa ter um senso crítico. A gente tem que pegar o conhecimento e ver se ele colocar ele cativo, né, levar ele cativo, para ver se ele é obediente a Cristo. Para ver se ele está coerente com as Escrituras. Mas isso não quer dizer que não haja verdade naquilo. Então, como que a gente entende isso trazendo mais para a realidade? Isso é muito mais fácil de entender quando, por exemplo, um bioquímico, sei lá,
estudante, pesquisador, descobre um anticorpo que cura, sei lá, pode combater o coronavírus. Eu não entendo nada disso. Então, você vê isso, ninguém vai duvidar que isso foi de Deus. Todo mundo vai dizer, nossa, esse conhecimento pode ter vindo de Deus. Mas quando se trata de saúde mental, a gente já fica com o pé atrás com relação a isso. Então, a gente já duvida disso. Poxa, não, esse conhecimento aí, não sei se é de Deus, não. Então, muitos pastores, muitos missionários têm medo, não gostam e acham que é besteira procurar um psicólogo, procurar ajuda. Só que existem pessoas que precisam. Quando eu estava atendendo, hoje eu não atendo mais no consultório, eu dou palestras e tal, mas eu não atendo. Eu sou missionária agora de tempo integral. Mas quando eu estava atendendo no consultório, a maioria dos meus pacientes eram pastores, líderes e esposa de pastor, e pastoras também. Então, eram pessoas que não tinham com quem compartilhar a sua vida. Eram pessoas que não conseguiam se abrir para pedir conselho com alguém, porque não encontravam esse espaço, ou o próprio orgulho não deixava, né? Assumir, poxa, eu sou pastor e tenho problemas, né? Eu sou missionário e tenho problemas. Mas todos nós somos pecadores, né? O WhatsApp aqui falou. Mas todos nós somos pecadores, todos somos vulneráveis a termos conflitos, e todos nós precisamos uns dos outros para que a gente possa conseguir crescer e conseguir ajuda. E é muito interessante porque esse era um conflito até mesmo meu. Já cheguei num ponto de incredulidade com relação à psicologia, de que eu estava fazendo terapia e eu falava para minha psicóloga, eu não acredito na psicologia. Ela falou assim, você não acredita na psicologia, mas você está fazendo terapia há 3 anos comigo. E essas coisas me confrontavam, né? E me mostravam assim, que por mais que eu tivesse meus questionamentos, era um espaço onde eu encontrava graça e eu encontrava verdade. Era um espaço onde eu podia abrir as escuridões do meu coração, né? E receber graça. E, ao mesmo tempo, ela me apontava pecados que outras pessoas não me apresentariam. Ela me sinalizava coisas que depois eu entendia. Cara, isso é um pecado. Por exemplo, o orgulho. O orgulho é um pecado que você fica completamente cego para ele. E você precisa, aquele versículo lá que está em Provérbios, como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu semelhante. Você precisa que outra pessoa, muitas vezes, te mostre o seu ponto cego. Mas não são todas as pessoas que têm um amigo próximo, que tem um ambiente confiável para receber graça. Eu não estou aqui dizendo que o auxílio, a terapia é a mesma coisa que conversar com um amigo, de maneira nenhuma, não é. Né? A gente tem uma escuta diferenciada, tem um estudo, todo um estudo de diversas coisas. Então, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que se nós tivéssemos mais ambientes de graça e verdade, dentro das igrejas, por exemplo, onde a gente pudesse compartilhar nossas fraquezas e não sermos julgados, e etc. Ou se as pessoas tivessem mais amigos e mais relacionamentos e mais pessoas dispostas a ouvir, talvez nós precisássemos muito menos dos psicólogos. Mas é claro que existem pessoas que têm enfermidades mesmo. E essas pessoas vão precisar de ajuda específica. Existe um ponto que seus amigos não toleram mais, né, as suas questões. E eles não sabem mesmo como lidar com elas. Começa a ser pesado. E para você mesmo, você começa a se fechar porque você crê que você está incomodando. Então, assim, eu estou incomodando, eu estou sendo chata, as pessoas não me aguentam mais e tal. E é nesse momento que você precisa procurar ajuda.
E não só nesse, né? A partir do momento em que você não está conseguindo realizar suas tarefas bem, seus relacionamentos estão conflituosos e etc., é o momento de buscar ajuda. E o psicólogo, ele é uma boa opção, né, para que a gente faça isso. Uma coisa que eu ia dizer também, que nessas minhas pesquisas, né, de tentar integrar a psicologia e o cristianismo, eu encontrei algumas leituras muito boas, né? Essa aqui é esse Gender, Quem És Tu? É de um padre católico, mas é muito bom, fala sobre fala sobre a questão da identidade, né? Identidade de gênero também, essas coisas. Essa aqui, sobre relacionamentos confiáveis. Esse cara é muito bom. Henry Clough, o nome dele. Um livro que eu acho que todo pastor deveria ler é esse aqui, A Chave para o Crescimento, desse Henry Clough. Muito bom, gente. E outro que me ajudou muito foi esse da Jocum, que é Alcione Emerick, o nome dele. Carol perguntou, Tainá, você acha que esse medo que alguns religiosos têm da psique tem a ver com a questão das doenças mentais terem sido vistas como espirituais por muito tempo? Eu acredito que sim. Eu estava, inclusive, pensando sobre isso hoje e esse livro fala disso, né? Esse livro faz uma diferenciação. O que é físico, o que é psicológico e o que é espiritual. Por quê? Muita gente, hoje ainda, acha que alguns problemas mentais são espirituais. Então, eles precisam ser curados com jejum e oração. Só que o que acaba acontecendo é que a gente vê que algumas pessoas passam por, como é o nome daquilo? Encontro com Deus, né? Reuniões de encontro com Deus, retiros espirituais, etc., de cura da alma, e elas continuam adoecidas. E isso pode gerar, inclusive, uma frustração. É como se a pessoa não tivesse algum problema ela tem, porque como assim? A gente fez o processo todo aqui de libertação e a pessoa continua doente, então ela não quer. Mas não é isso, existem coisas que precisam de ajuda profissional, né? Se você vê, por exemplo, a Vanessa está falando, muitas doenças mentais têm sintomas que confundem com as enfermidades espirituais mesmo, né? E aqui tem uma história muito interessante sobre isso, que chamaram um cara para expulsar um demônio de um rapaz. E aí já tinham chamado vários pastores naquela localidade e ninguém tinha conseguido expulsar o demônio do rapaz. E aí nisso ele foi lá, ele passou o dia inteiro tentando expulsar o demônio do rapaz e ele começou a perceber que aquele rapaz, ele respondia, ele repetia uma sequência de palavras, né? E ele tinha um comportamento repetitivo. E ele se deu conta que, na verdade, aquele rapaz ele não estava endemoniado. Ele era uma pessoa que tinha problemas mentais. E aí ele encaminhou para o psicólogo, para o psiquiatra, etc. E o rapaz começou a ser cuidado. Isso é interessante porque a gente precisa entender que existem pessoas que têm problemas mentais. E que se a gente acolhe essa pessoa, a gente abre mão desse desejo obsessivo de curá-la pela oração, a gente pode tratar ela com mais amor e ajudar ela a encontrar estratégias para viver nesse mundo. Então, criar uma rede de apoio ao redor dela, por exemplo, uma rede de cuidado, de amor, entende? Se a gente demoniza essas pessoas o tempo todo, dizendo que elas estão endemoniadas, etc., o que gera é medo e afastamento das outras pessoas. E existem muitas pessoas que têm problemas mentais que conseguem viver vidas normais a partir do momento que elas são medicadas. E é uma coisa tão interessante que a minha avó, que é uma pessoa que não tem instrução nenhuma, não fez faculdade, é uma pessoa do interior do Nordeste, ela conseguiu perceber isso, né? Ela é cristã e tal, e o meu tio é esquizofrênico. E a partir do momento que ele foi medicado, ele melhorou. E minha avó disse a seguinte frase:
se isso fosse espiritual, não passava com remédio. E aí é que a gente precisa prestar, é nesse ponto que a gente precisa prestar atenção, né? A depressão, por exemplo, ela, se você vê uma imagem, né, do cérebro de uma pessoa deprimida para uma pessoa que não tem depressão, você vê que tem diferença, né, na bioquímica do cérebro, no funcionamento do cérebro. Então, tem coisas que são realmente orgânicas, né? São deficiências mesmo de hormônios, de neurotransmissores, etc. E a gente precisa considerar isso, que existe uma dimensão física também. Quando a gente vai cuidar de uma pessoa, a gente precisa cuidar da pessoa entendendo a dimensão física dela, a dimensão espiritual, né? E a dimensão social também, né? A pessoa está inserida no ambiente. A gente não é que eu vou excluir o aconselhamento da vida da pessoa, não vou excluir o aconselhamento bíblico, o aconselhamento pastoral, a oração. Eu não vou excluir, vou ficar só com o remédio ou só com a psicologia. Não, eu vou trabalhar em conjunto, porque essas três coisas são o que vão fortalecer essa pessoa, vão ajudar ela a caminhar mesmo, né? E esse livro é muito bom por isso. Ele fala como a gente discernir, né? Assim, ele é um pouco, ele é de uma linha mais pentecostal, assim, então quem tem problemas com isso talvez vai estranhar algumas coisas, mas ele faz, ele observa bastante, assim, essa questão do que é físico, o que é psicológico e o que é espiritual. A partir de um rapaz que tem experiência, inclusive, com coisas que são realmente espirituais, né? Com libertação, etc. E, assim, eu não estou aqui excluindo, porque a gente cai em dois extremos. O de psicologizar tudo e o de espiritualizar tudo. Então, é isso que eu quero propor aqui, né? Porque, da mesma maneira, por exemplo, se a gente olha para a Bíblia, a gente vê que existe uma passagem em que claramente diz que Saul estava perturbado por demônios. E aí Davi vai, toca uma harpa e ele fica melhor. Então, claramente está dizendo ali que são demônios, mas eu já vi pessoas dizendo, não, eles tinham problemas mentais. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente também não vai dizer que não existem pessoas que estão atormentadas por demônios. Eu sou cristã e eu creio que existe sim. Então, já vi pessoas sendo libertas e curadas de situações como essa, inclusive de situações que deixavam a pessoa completamente deprimida e abatida. Então, poderia ser confundido com uma depressão. Mas, por exemplo, a gente tem o exemplo de Spurgeon. Não sei se vocês conhecem, mas o Spurgeon é um grande pregador. Ele escreveu milhares de sermões, ele tem livros e livros publicados, era um homem de Deus, que ele batalhou a vida inteira dele com a depressão. Então, a gente não pode dizer que ele não era um homem de Deus, que ele estava endemoniado, porque ele lutava contra a depressão. Isso não é uma verdade, né? A gente vê isso pelos frutos da vida dele. E ele dizia, tem até um livro chamado A Depressão de Spurgeon, muito bom, acho que é uma recomendação que eu deixo. Tá? Ele diz que às vezes eu pego pensando em quais homens de Deus teriam problemas psicológicos sem ser. É um exemplo que sempre uso, é o exemplo feliz. Ele ficou profundamente triste, se isolou na caverna e desejou a morte. E isso também não queria dizer que ele estava endemoniado, ele só sofreu uma profunda aflição naquele momento, né? E aí, Voltou? Tá voltando. Acho que eu estou ouvindo sua voz. Eu tirar uma mensagem do WhatsApp que apareceu aqui e acabei deletando tudo. Né? Enfim, isso não quer dizer que ele estava endemoniado, né? Ele sofreu uma profunda aflição, né? E logo depois, já voltou? Disse que estava
Voltou. Ana Luísa disse: acredito também que existem pessoas que sofrem de transtornos mentais e que estão atormentadas pelo inimigo. De fato, precisamos sair desse lugar dicotômico. Eu entendo que essas pessoas elas podem se tornar mais vulneráveis às influências malignas. Sim, principalmente, por exemplo, as pessoas que estão em depressão, elas não têm forças para buscar as coisas espirituais neste momento. Então, por isso é importante nós, como cristãos, sabermos acolher essas pessoas e estar presente, demonstrar amor a elas, apoiando elas, não pressionando, dizendo, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, isso é falta de fé. Não, isso adoece mais a pessoa. O que a gente precisa é aprender a ouvir essas pessoas, a acolher essas pessoas. Olha por elas, sabe? Não sabe o que fazer? Vai lavar uma louça na casa dela, vai varrer um chão para ela, que ela não tem força para fazer isso hoje, vai fazer um almoço para ela, entende? Dá um abraço, mostre que você está presente, que você a ama. Faz uma oração, sabe? Fazer escuta e faz uma oração. Isso é o suficiente para a pessoa ver que ela não está sozinha nesse momento. Eu estou percebendo que o Douglas está participando bastante, está interagindo bastante, passou várias perguntas dele, a gente não respondeu nenhuma. Eu vou pegar um gancho nessa última pergunta dele aqui, que ele fala sobre a questão do discernimento. Eu fui um pastor forjado na obra de libertação. Então, tudo isso que você está falando com relação a essa questão da gente parar para discernir, no começo da minha caminhada, realmente a gente descambava tudo para demônio. Então, se a gente não conseguia expulsar, é porque faltava fé, ou a gente não estava com a vida consagrada, ou estava em pecado. Então, a gente ficava abatido mais do que a própria pessoa. E com o tempo, como sempre eu fui amante da filosofia, que nos faz refletir melhor, eu comecei a questionar, olhar, observando, e vi que algumas situações realmente não era pura e simplesmente a gente partir já para o confronto, mas sentar com a pessoa, ouvir a pessoa, tentar entender o que ela está passando naquele momento. E eu já vivi situações em que eu cheguei na igreja e eu vi que eles já tinham derramado praticamente todo o óleo, todo o azeite que tinha, já tinham dado um banho na pessoa, e ela estava toda molhada, e rolando no chão, e eles não se apercebendo que eles tinham parado o culto, todo mundo olhando, e nada, não resolviam nada. Então eu vi aquela cena, eu falei, gente, pelo amor de Deus, preste bem atenção, vamos parar com tudo. Aí eu chamei ela, conversei com ela, falei algumas palavras no ouvido dela e falei, olha, se você quiser que eu te ouça, vamos para o gabinete que eu vou conversar melhor com você. E depois saí. Foi o suficiente para aquela mulher abrir o olho, se levantar, e depois foi para o gabinete, conversei com ela, depois continuei ouvindo. Então não era realmente uma manifestação demoníaca. Era um problema realmente de ordem mental. Era um problema realmente de desajuste. E a partir dali ela foi medicada depois, procurou especialista, eu fiz o meu acompanhamento, a parte que me cabia, e o profissional a parte que coube a ele. Então é importante ter esse discernimento, mas muitas das vezes esse discernimento não vem só com a teoria, ele vem também numa vivência nossa diante da realidade, porque não é fácil você viver uma realidade. Então hoje, quando eu estou diante de uma realidade como essa, eu procuro conversar com a pessoa, mesmo porque se ela também não ajudar a expulsar aquele mal, ou não desejar também encontrar essa conexão com a cura, com a mudança, querer ser ajudada, fica realmente muito difícil. A gente acaba se frustrando. A gente vai tentar aí ver se consegue sobrar uns 5 minutinhos para passar alguma pergunta aí deles para tentar resolver. Mas nós já chegamos, nós temos 15 minutos, você pode ficar à vontade aí, quem sabe a gente deixa 5 minutinhos aí para tentar voltar lá atrás para continuar a interação, ou ter uma outra proposta, se os nossos amados quiserem, encerrando a live, voltar em 10 minutinhos para fazer isso, fique também à vontade. Vocês podem aqui postar o que vocês desejar melhor, e a Tainá, fique à vontade, Tainá.
Eu acho que uma coisa interessante que foi a Vanise e o Douglas pediram para eu contar um pouco da experiência em missões, né? Como eu Isso. falei, eu não atendo clinicamente, mas eu percebo que o Senhor usa tudo que a gente tem. Tudo aquilo que a gente tem como conhecimento, tudo isso o Senhor usa. Então, eu percebo que a minha formação, de alguma maneira, está conectada com aquilo que o Senhor me deu de dons. E eu fui percebendo isso nos momentos de evangelismo mesmo. Então, aconteceram muitas situações, né, em que eu estava na universidade, eu trabalho com universitários, então a gente faz projetos missionários para universidades, e com o objetivo mesmo de alcançar os universitários. Em alguns momentos, a gente tem uma ferramenta evangelística que se chama Conecta. E essa ferramenta é muito boa para iniciar conversas espirituais, porque ajuda a gente a se conectar com as pessoas. A gente faz algumas perguntas, por exemplo, como está a sua vida hoje? Como você gostaria que estivesse? E assim a pessoa se abre. E aí, em algumas oportunidades em que eu orei, eu falei, Deus, me leva até a pessoa que você gostaria que eu falasse. O Senhor me levou a pessoas que estavam profundamente tristes, com problemas seríssimos, psicológicos, conflitos internos, etc. E eu acho que a experiência mais marcante de a gente foi para Maringá, foi que eu estava caminhando no campo, e eu e um outro rapaz que estava junto comigo, e a gente orou pedindo para que Deus, na verdade, eu senti no meu coração de orar por pessoas que tivessem com sentimentos de morte, desejos suicidas, e tivessem deprimidos. Então, eu comecei a orar por isso. Eu orei, Deus, que o Senhor possa alcançar as pessoas que estão deprimidas, que estão com sentimentos de morte, que querem tirar a própria vida. E aí, nesse dia, não tinha ninguém no campus. A gente andou, até que a gente achou um prédio muito isolado e tinha um cara sentado e ele estava bem, assim, se mexendo bastante. Eu fiquei com um pouco de medo, assim, insegura de ir lá. Mas aí o rapaz que estava comigo falou, vamos, e a gente foi. Quando eu cheguei lá, eu falei com esse rapaz assim, perguntei, oi, a gente está procurando cristãos, você é cristão? Ele falou assim, não, eu fui um tempo, mas me afastei. Eu falei, mas por que você se afastou? Ele disse, eu me afastei porque ele falou que ele estava lutando contra as drogas, que ele estava em abstinência, e ele disse que ele estava numa depressão profunda, inclusive tendo pensamentos de morte. E foi assim, logo em seguida da minha oração. E eu virei para ele e falei assim, você acreditaria se eu te dissesse que eu acabei de fazer uma oração para que Deus alcançasse as pessoas que estavam com pensamentos de morte, pessoas depressivas? E aí ele falou assim, você acreditaria se eu te dissesse que eu acabei de fazer uma oração pedindo que Deus me enviasse ajuda? Então eu percebi nesse dia, e não só nesse dia, né, mas em alguns momentos em que eu fui até as pessoas na universidade, o primeiro contato, eu pensava que isso acontecia com todo mundo. Você acha que isso acontece com todo mundo? Eu chegava lá e falava, oi, vamos fazer um jogo? Vamos. Aí eu pegava a pergunta e falava, como está o seu dia hoje? A pessoa começava a chorar. Eu falava assim, nossa, as pessoas se abrem bastante, né? E, por exemplo, o Douglas, que está fazendo as perguntas, quando eu fui falar isso com ele, ele falou assim, nossa, comigo ninguém nunca chorou fazendo esse jogo. Então eu percebi que o Senhor, ele usa aquilo que a gente tem, né, para os propósitos dele, aonde ele quer e da maneira que ele quer. Então, ainda que eu hoje não trabalhe no consultório atendendo, o Senhor usa essa ferramenta para alcançar pessoas que precisam de conforto, que precisam de consolo no campo. E da mesma maneira, em alguns projetos missionários em que eu estava, tinham estudantes que estavam em conflito, sabe? E eu acho que como seria se talvez eles não tivessem encontrado pessoas que compreendessem isso? Eu já ajudei alguns estudantes no caso de abuso sexual, por exemplo, em projetos, né?
e alguns estudantes. E até tive uma experiência que foi até bem surpreendente para mim, com uma estudante que eu acompanhei que tinha questões mesmo de ouvir voz. E eu acho que Deus me colocou ali com um propósito específico, né? Para que eu soubesse acolher aquela menina. Será que se fosse outra pessoa, saberia? Então, não que haja algo de especial em mim, mas o que eu estou querendo dizer é que Deus, ele nos separa, voltando, né, com tudo que a gente estava falando, o tema, né, que é teologia e missão, como a gente pode usar a nossa vocação. Então, se Deus te deu uma ferramenta da psicologia, um instrumento da psicologia para você usar, talvez Ele queira usar a tua vida para ajudar pessoas que estão em profundo sofrimento. E quando a gente for fazer isso, a gente precisa fazer isso para a glória de Deus, como diz o versículo, né? Quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa que vocês façam, fazem tudo para a glória de Deus. E acho que é isso, acho que eu finalizei. Eu tenho um link. Quem tiver mais interesse, eu não sei se dá para postar link na live, eu nunca vi isso acontecendo. Mas quem tiver mais interesse de saber sobre o ministério nas universidades, como a gente faz isso, se você for universitário, você ainda não conhece a CRU, então você pode entrar em contato com a gente. Não sei, dá para postar link aqui nos comentários? Eu acho que dá sim, ele fica na mensagem, né? Eles podem acessar, muito embora depois na gravação não sei se aparece. Vai ficar no story lá, ela por algumas horas, depois ela vai para o arquivo. Mas eu estou postando ela gravada depois no canal. Agora, se você postar sim, acho que aparece sim. As pessoas também podem tentar o contato através do seu Instagram, né? Te adicionar, te seguir. Vocês podem me seguir lá no Instagram. Esse link aí, ó. Só que não vai dar, tem que copiar e colar. Mas aí você entra, se você conseguir, né? Copiar e colar e escreve lá o seu nome. Eu vou colocar na bio do meu Instagram também. Coloca o seu e-mail, seu nome, seu Instagram, que eu entro em contato com você depois. Ou então começa a me seguir no Instagram, né? Que eu tô sempre falando mais do ministério, a gente está sempre postando as novidades. E é isso. Obrigada pelo convite. Eu achei tão fantástico que, assim, se nós tínhamos aquela percepção antes, né, de que poderia se esgotar o assunto, hoje Deus nos mostrou na prática que não se esgota, porque, na verdade, existe uma fonte inesgotável de sabedoria que Deus ele tem dado a vocês e que tem feito com que vocês consigam essa conexão para entender que o evangelho não é aquele evangelho arcaico. Boas novas realmente novas que se atualizam em cada época, em cada tempo, a fim de alcançar aqueles que precisam ser alcançados. E nós precisamos vencer, sim, os mitos, precisamos vencer as mazelas que o mito, ele, apesar de ter sido rompido lá atrás pelos gregos, acreditando que a mitologia já não dava a eles resposta para tudo que acontecia no mundo que eles conheciam, que estavam procurando conhecer, ainda existe a questão do mito que nós carregamos e que, infelizmente, às vezes nos afasta de soluções por meio do conhecimento. Então, estamos vivendo uma realidade de ressignificação das nossas ações, do ser igreja, das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos. E a psicologia, ela vem para marcar uma época que pode ser, não vou falar que vai ser o divisor de águas, porque o divisor de águas é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem nós alcançamos a salvação. E o conforto e a esperança eterna. Mas a psicologia, ela vem sim com uma das ferramentas que, se for muito bem avaliada, muito bem implementada e muito bem utilizada, principalmente fazendo essa associação que nós estamos tentando fazer agora, por meio desse bate-papo, que é teologia e psicologia, uma missão
na mediação, nós vamos conseguir sim alcançar essas pessoas que são tratadas com certo preconceito e são até consideradas, podemos colocar elas numa classificação dos invisíveis sociais, aqueles que não aparecem, não é? Pela percepção da maioria, que infelizmente não querem problema. Mas aí eu deixo aqui um versículo que é duro, que Deus me inspirou hoje numa mensagem, Mateus 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgado, porque com a medida que vós medirdes, vos medirão a vós. Então, devemos lutar para não cair nessa armadilha do julgamento precipitado, de se adiantar, porque nós podemos nos frustrar e aí atrapalhar relacionamentos e destruir até vidas. Então é importante, eu gostaria muito que a gente tivesse um outro encontro para a gente pegar essa veia que nós vamos parar aqui sobre a questão da missão realmente estabelecida e de um novo tempo que está surgindo para que entendamos a ferramenta da psicologia e consigamos aplicar ela da melhor forma, para não nos tornar um tanto racionais, vazios da essência do Evangelho, mas, ao mesmo tempo, não viver uma fé insana, mas viver aquilo que o apóstolo Paulo apontava, o Evangelho racional, o culto racional. É saber usar a fé e usar as ferramentas do conhecimento para nos auxiliar a encontrar essas pessoas que precisam sair da invisibilidade. Tainá, foi excelente, tem sido excelente. Nós chegamos ao finalzinho, olha, falei. Se você quiser a gente encerrar e voltar 5 a 10 minutos para você dar as considerações, a gente faz. Ok? Eu já terminei. Terminou? Já Isso, então pode dar o seu alô, que aí a gente faz uma oração e a gente encerra aqui. Bem amados, foi maravilhoso. A gente vai continuar depois, não vai encerrar aqui. Então eu vou fazer uma oração breve e a Tainá vai se despedir. Pai, nós te damos graças por esse privilégio, por essa oportunidade de buscar essa conexão do conhecimento e render a Ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Graças te damos por essas pessoas que aqui estiveram conosco e que possa se iniciar aqui uma nova etapa onde nós possamos entender o propósito do Senhor na vida de cada um de nós e ser missionários como a Tua filha para alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Então, graças a Deus, a gente vai encerrar daqui mais a 1 minuto. Fique à vontade para suas considerações finais. Só agradecer mesmo o pessoal que está assistindo, né? O Douglas, a Ana Luísa, a Carol, a Vanise, eu vi que a Brit entrou, não sei se ela saiu já. Todo mundo que está assistindo, a Maíris, né? Joyce. Agradecer as perguntas, me ajudaram muito. E é isso, gente. Qualquer coisa, entrem lá no meu Instagram para continuar acompanhando mais, para a gente continuar conversando. Isso Obrigada, aí. pastor, também, pelo convite. Gente, essa corrente foi maravilhosa, tem sido maravilhosa. Eu estou gostando muito de ver vocês apoiando uns aos outros. Sigam assim, porque nós precisamos de profissionais que entendam o sentido da colaboração e do compartilhar informação. Esse é o profissional que vai ter sucesso, que vai crescer na sua carreira e que vai estar debaixo do senhorio que a nossa irmã brilhantemente abriu a sua fala aqui, introduzindo, sobre a questão de entender e estar debaixo do senhorio de Cristo. Deus nos colocou para servi-lo e que possamos servi-lo com a consciência de fé, esperança e amor e incluir tantos quanto o Senhor permitir. Eu agradeço a todos. Essa live vai estar disponibilizada de forma gravada no nosso canal no YouTube e eu vou estar postando o link também para a Tainá e para os irmãos poderem estar usando como ferramenta. E quem sabe aqui vai ser ponto de partida para que vocês possam também ter um incentivo de fazer também trabalhos como esse e depois avaliar e ver se nós estamos no caminho correto ou não. Então, que Deus nos abençoe a todos. Tainá, um forte Tainá. abraço. Fica com Deus. Prazer. Ama psicologia também. Deus abençoe a todos. Ficam na paz do Senhor. Tchau. Tchau. Deixar?
Encerrou.